Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero desejar, antes de fazer menção da Bíblia Sagrada, eu quero agradecer a oportunidade que me é concedida, estar junto com os irmãos, para podermos trazer a palavra do Senhor. Sem perda de tempo, por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos capítulo de número 135. Livro dos Salmos, capítulo 135. Glória a Deus. Localize, por favor, versículo de número 6. Aleluia. Os amados acharam? Digo amém. Versículo de número 6 diz assim a palavra do Senhor: tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus, na terra, nos mares, em todos os abismos. Glória a Deus. Nesta noite eu não quero falar do salmo em si, mas eu quero pregar debaixo de um tema: quando Deus quer. Este salmo, e observando a respeito deste versículo, quando o escritor escreve a respeito desse Deus maravilhoso, falando que Ele merece toda a honra e toda a glória, e que Ele merece ser louvado e adorado, ele começa a nos dar algumas orientações interessantes a respeito da vontade de Deus em desejar, em fazer algumas coisas. É bem verdade que o versículo de número 6, ele começa dizendo: o que o Senhor quis, Ele o fez. E ele começa a destacar a criação de Deus com relação a algumas coisas que Deus elaborou, que Deus projetou, que Deus desejou fazer, segundo a sua vontade. E eu fiquei analisando algumas coisas referente a este versículo e este salmo. E como eu disse, eu não quero me apegar dentro do salmo, mas eu quero pregar dentro desse tema, quando Deus quer. Eu fiquei analisando em alguns textos da Bíblia Sagrada com relação a algumas coisas que Deus desejou fazer, a vontade diretiva de nosso Deus. Uma das coisas interessantes que o Senhor desejou fazer foi quando Ele disse que haja céus, e Ele fez os céus, porque foi da vontade dEle. Quando Ele disse haja terra, houve a terra, e assim o fez. E uma coisa mais linda que eu vejo na Bíblia Sagrada é que de todas as criações de Deus, Deus fez no campo do haja, do apareça, aconteça. Mas quando Deus ele foi criar o homem, Ele não usou as suas palavras. Diz na Bíblia que Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O próprio Deus desceu. Eu imagino Deus colocando a mão na argila
no barro e fazendo aquela criatura e soprando em suas narinas o fôlego de vida, porque Deus desejou fazer o homem do pó da terra e colocando dentro de si o fôlego da vida, para que o homem pudesse se locomover e ter vida para adorá-lo e bendizê-lo. E quando Deus quer, eu vejo na Bíblia Sagrada também Deus, quando Ele quer, Ele livra Noé e sua família por meio de uma arca, livrando do dilúvio, porque Deus projetou, elaborou e dando para Noé esse grande livramento. Segundo lugar, eu vejo que quando Deus quer, Ele manda você olhar para o céu, contar as estrelas para dizer que assim será também a promessa na sua vida. Assim foi quando Ele falou para Abraão: Abraão, olha para os céus, porque assim será também a tua semente na terra, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim Deus o quis. Quando Deus quer, em terceiro lugar, quando Deus quer, Ele envia o cordeiro do livramento para prover o sacrifício no lugar de Isaque, filho de Abraão. A Bíblia diz que Deus pediu Isaque como sacrifício, e quando Abraão foi imolar o seu filho, o anjo brada dizendo: Abraão, não faça tais coisas, porque agora eu sei que temes a Deus. E logo Deus proveu o cordeiro do livramento para que viesse. Assim Deus o quis fazer para provar a fé de Abraão. Em quarto lugar, eu vejo na Bíblia que quando Deus Ele quer, Ele se revela num sonho para Jacó, com escada celestial descida do céu, com anjos descendo e subindo. A Bíblia diz que Jacó estava deitado em uma pedra, fizeram dele uma pedra o seu travesseiro, e ali ele começou a dormir. E ao dormir, a minha Bíblia diz que ele começou a vislumbrar, sonhar algo interessante. A minha Bíblia diz que apareceu uma escada vinda, descida do céu até Jacó. Jacó começou a ver aquela visão maravilhosa em sonho, e anjos subiam, anjos desciam, anjos subiam, anjos desciam, anjos subiam, anjos desciam. Deus estava ali se revelando para Jacó, dizendo que para ele seria uma grande trajetória, porque assim Deus quis se revelar desta forma. Em quinto lugar, eu vejo que quando Deus Ele quer se revelar, Ele muda o nome, aleluia, de Jacó na luta para Israel no vale de Jaboque. A Bíblia diz que uma certa feita um anjo aparece, Jacó começa a lutar com esse anjo e disse: eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. E aquela briga foi tamanha, aquela luta foi tão grande, que a Bíblia diz que Jacó conseguiu sobreviver, e a Bíblia diz que o anjo tocou na sua coxa. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que o anjo disse: agora eu mudarei o teu nome de Jacó para Israel, porque tu lutaste com Deus e prevaleceste. Levante a sua mão e glorifique ao Salvador. Você está entendendo que quando Deus Ele quer, Ele age? Em sexto lugar, quando Deus quer, Ele levanta um assassino fugitivo para ser líder de Israel. Eu quero saber se alguém sabe quem é esse personagem na Bíblia. Alguém sabe? Levanta a mão. Quem é? Quem? José? José? Assassino fugitivo, irmão? José matou alguém? Ah, agora entendi. Moisés. Você nota que na Bíblia Sagrada, a graça de Deus no Antigo Testamento, ela aparece? Lógico. E sempre no Antigo quanto no Novo, Deus Ele já provinha um meio de salvação por intermédio de um cordeiro. E o Cristo ressuscitado, o Messias, que viria sobre a terra. E uma coisa que eu observo aqui, que quando Deus quer, Ele escolhe quem Ele quer. Nota-se que Deus escolhe um homem assassino, fugitivo, para ser o maior líder do povo de Deus, chamado Moisés. Êxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No capítulo 3, se não falha a memória, você vai ver que Deus Ele aparece em uma sarça ardente para Moisés.
E Deus diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Eu já estive pregando sobre esse texto aqui. E uma coisa interessante que eu vejo: a terra não é santa, a areia não é santa. Santo é Deus. E eu aprendo que pela palavra, aonde Deus está, o ambiente torna-se santo, porque o santo dos santos está nesse lugar. Observando isso aqui, Deus, ele se revela para Moisés, um assassino fugitivo, que estava sendo condenado pela corte do faraó, porque havia matado um homem, um soldado egípcio, fugira para o deserto, e no deserto o meu Deus e o teu Deus ele quis se revelar para Moisés, e assim o fez, porque eu vejo que pela palavra Deus, ele se revela para quem ele quiser. E não adianta nós tentarmos dar murros em pontas de faca, murros na parede, para saber por que que Deus escolheu fulano, por que que Deus escolheu Beltrano, por que que fulano prega, por que que o outro canta e eu não faço isso. Ei, irmãos, é quando Deus ele quer. Observando no texto aqui, Deus escolhe Moisés para ser o líder do povo de Deus, um assassino, um fugitivo, mas assim Deus o transformou a sua vida, e Deus o resgatou e o levantou para fazer história no meio do povo de Israel. É assim que Deus faz, quando Ele quer. Aleluia. Em sétimo lugar, quando Deus quer, Ele permite que o seu povo passe pelo deserto para ser provado. Quando Deus levanta Moisés e levanta aquele povo de Israel para sair do Egito, tinha um meio mais fácil do povo passar, mas Deus não quis. Deus achou melhor fazer com que eles rodeassem aquele ambiente, aquele local, para provar a fé deles. E muitas das vezes nós não entendemos isso, mas assim Deus o quis. Quando Deus quer, Deus fez o povo rodear no deserto, ser provado no deserto, ser testado no deserto, porque assim no deserto Deus iria escolher os seus escolhidos, e os aprovados iriam ser aprovados naquele lugar. E aconteceu. E talvez você entrou nesta noite aqui, eu não sei como é que está a tua vida espiritual, mas quando foi me informado para trazer a mensagem nesta noite, eu disse para o Senhor: Senhor, eu é que deveria estar sentado para ouvir a tua palavra. Porque eu disse: Deus, eu que estou precisando ouvir a tua voz. Quase que eu rejeitava hoje para pregar, mas eu quero dizer para você nesta noite, eu fiz algumas indagações para o Senhor, e você que entrou aqui nesta noite, hoje é noite de Deus sacudir a tua vida espiritual. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu não sei qual é a provação que você está passando, eu não sei qual é a forma, os obstáculos, as muralhas que você está enfrentando, mas nesta noite, se Deus permitiu que você entrasse no deserto e você não está entendendo, porque assim Deus o quis, é porque Deus tem algo muito profundo para se revelar para você, e eu tenho certeza que você verá a vitória de Deus na tua vida para a glória do seu nome. Quando Deus quer, o tema é muito fácil, né, irmão? Quando Deus quer, Ele faz cajado se transformar em chave para abrir o mar vermelho. Quem é que imaginava? Alguém sabe aqui o que é cajado, irmão? Levanta a mão. Alguém sabe o que é cajado? Levanta a mão. Pouca gente sabe o que é cajado. É uma vara. Eu não estou lembrado qual é o tipo de árvore, mas é uma vara de madeira, como se fosse um galho de uma planta. Na verdade é.
Ô, rapaz, aí. Como é que pode uma madeira, um bastão, quando Deus diz assim: Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Aí Moisés responde: Senhor, eu tenho um cajado. Ou em outra tradução, uma vara. Então toca com esta vara nas águas e o mar vai se abrir. A minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz que este mar se abriu. Cajado na mão de pastor vira chave para abrir portas. Cajado na mão de uma mulher de Deus vira chave para abrir caminho. Não, acho que você não entendeu. O negócio começou a esquentar. Cajado na mão de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, vira chave para abrir caminho para você passar. Se as portas estão fechadas, se o mar está na tua frente, levanta o teu cajado e toca nas águas, porque o inimigo vai ver o grande milagre que Deus vai fazer na tua vida, e o mar vai se abrir, e você vai passar em pés enxutos, para a glória do nome de Jesus. Porque Deus quis. Quando Deus ele quer, tudo é o querer dele, tudo é a vontade dele. Em nono lugar, quando Deus quer, ele faz rocha no deserto jorrar água para saciar a sede de muita gente. Só quem faz isso é ele. Só quem pode isso é ele. Só quem tem poder para fazer isso, ele. É por isso que ele merece toda a honra e toda a glória. Louvado seja o seu nome. Os amados estão entendendo a mensagem? Diga amém. Quando Deus ele quer, em 10º lugar, ele faz 70 velhinhos 70 anciões pularem como pipoca na panela. É a forma de linguagem que eu estou falando, meu irmão. O Espírito do Senhor resolveu descer no arraial. A Bíblia diz que o Espírito Santo pegou o povo. Eles colocaram os nomes. E o Espírito do Senhor desceu sobre eles. Só que havia 2 que parece que não pôde entrar. Eldade e Medade. Olha o nome dos caras. 2 anciões. Enquanto dentro o povo estava cheio do Espírito de Deus, fora o que foi que aconteceu? A mesma coisa. Só que parece que eles eram aqueles tipo crente doido, sabe? Que recebe a unção, recebe poder, recebe a glória, recebe a graça. E ele não apenas marchava, não falava, não adorava, porque falar em línguas não tinha ainda, ou línguas estranhas, né? Mas eles se movimentava, se gesticulava, adorava, glorificava a Deus, exaltava o nome do Senhor, e era algo estranho naquela época. E quando de repente a Bíblia diz que desceu sobre ele também uma unção de profecia, profetizava. A Bíblia diz que os de dentro não faziam isso, mas os de fora, os 2, profetizavam ainda mais na presença do Senhor. Aí o Josué chegou para Moisés e começou a cabuetar os caras. Moisés, manda barrar os caras, estão escandalizando aí, eles não podem fazer isso. Aí Moisés, experiente, cheio do Espírito Santo, olhou para Josué, um menino ainda inexperiente, disse: Josué, a quem dera se todos eles fossem profetas, se pudessem profetizar. Levanta a tua mão nesta noite, por favor, em o nome de Jesus. Hoje é noite de você receber dom de profecia, de receber poder, unção e graça sobre a tua vida. Senhor Jesus, nesta noite eu quero te
pedir agora que haja o relampeio da tua glória e da tua graça. Crentes que nunca mais falavam em mistério contigo, em línguas estranhas, hoje é noite de batismo com o Espírito Santo. Hoje é noite de profecia. Hoje é noite de crente ser revestido com a tua glória. Já queima! Em 11º lugar, quando Deus Ele quer, Ele faz o sol e a lua parar para atender a oração de servo fiel, para dar vitória a Josué. Existia um confronto de Israel com outra nação inimiga e Josué estava liderando. Josué se colocou de joelhos ao Senhor em oração e pediu a Deus que parasse, que Deus movimentasse, que Deus fizesse um milagre na constelação. E o sol e a lua parou. Na verdade, ele pediu para parar o sol e a lua, mas a minha Bíblia diz, aliás, a ciência diz que quem gira é a terra. Só que Deus, irmãos, ele é especialista em atender e entender a oração de crente que não sabe orar. O que foi que o apóstolo São Paulo disse? Que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E mesmo quando eu não sei orar, quando eu não sei pedir, Deus, Ele faz através do seu Espírito para que a tua oração seja entendida diante de Deus. E Deus realizou um grande milagre. E assim Deus deu vitória para Josué, glorificando o seu nome no meio do povo de Israel. Em 12º lugar, quando Deus quer, Ele faz o muro de Jericó cair ao chão com sonido de instrumentos de louvor a Deus. A Bíblia diz que o Senhor tinha prometido uma terra que manaria leite e mel. E uma das cidades a serem conquistadas, de ser bombardeada, era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma das cidades muradas, fortificadas, que Israel, para tentar entrar, teve um grande obstáculo. E talvez para muitas artilharias naquela época não conseguiria invadir aquela cidade. Mas o Senhor orientou o comandante Josué e disse: preparem todos os sacerdotes, os levitas, os músicos da casa do Senhor. Peguem os vossos instrumentos musicais e vocês vão rodear a cidade. A cidade está murada, mas vocês vão tocarem a buzina 7 vezes. E eles, ouvindo aquilo, eles não entenderam como é que som de instrumento derruba uma grande muralha fortificada. Ao olhar humano, se fosse um engenheiro, um especialista, analisar a respeito disso, ia dizer: é loucura. Mas quem está mandando? Ele que queria realizar um grande milagre. Deus quis assim. É Deus que manda. E a Bíblia diz que assim eles fizeram. E quando eles começavam a tocar, irmãos, o sonido do pífaro, da buzina, quando eles começavam a tocar em forma de louvor e adoração a Deus, aí Josué disse assim: gritai, porque agora o Senhor estará dando a terra para vocês.
que quando eles começaram a tocar o som da buzina, do pífaro, da gaita, quando eles começaram a tocar, a minha Bíblia diz, o muro ele não caiu para o lado. Se você for estudar geograficamente, se você for estudar a muralha era muito extensa, era muito larga. Segundo os historiadores vão dizer que uma carruagem real poderia dar voltas em cima da muralha. Então a muralha era em forma de retângulo ou de quadrado, não poderia cair para o lado, porque assim não poderia o povo passar por cima. O que foi que Deus fez? Deus lá de cima, eu imagino o meu Deus com as suas mãos potentes, enxertando a muralha, afundando a muralha, afundando a muralha, afundando a muralha, afundando a muralha para o povo passar. É assim que ele faz. É assim que ele quer. Que quando o povo viu a muralha sendo afundada, os sacerdotes, quando viram aquilo, os levitas viram aquilo, e o povo inimigo não entendendo, o povo passou por cima, começou a passar, porque agora não tinha mais muralha no caminho, tinha sido afundado. O povo passou, guerreou, e Deus entregou a cidade nas mãos de Josué, porque quando Deus ele quer, irmãos, ele realiza um grande milagre, e nós temos que obedecer a sua voz. Por mais que muitas das vezes ao olhar humano seja impossível, você diz, não é desse jeito, não vai dar certo, não é dessa forma, eu elaborei de outro jeito, eu fiz estratégia de outra forma, mas não é da forma que você quer. É quando Deus ele quer realizar, o querer dele, o efetuar é dele, a vontade é dele, a permissão é dele, é ele que realiza, para a glória do seu nome. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me submeter à vontade dele, eu tenho que me colocar na vontade dele, eu tenho que estar na vontade dele, para que o milagre venha acontecer no nome de Jesus. Aleluia. Quando Deus quer, em 13º lugar, ele faz, essa é demais, ele faz queixada de jumento se transformar metralhadora para matar 185 mil homens. Aleluia! Isso é coisa de doido, né, irmão? O Sansãozão, cabelão. Sansão foi cheio do Espírito Santo. E um doido achava que ia vencê-lo, mas ele pegou uma queixada de jumento. Eu não sei como foi que ele fez aquilo, irmão. Como é que um homem com uma queixada de jumento mata mais de 100 homens? Isso dá até para fazer um filme muito legal. Muita gente. Isso é interessante. Em 14º lugar, quando Deus quer, ele fecha as janelas do céu para não chover, honrando o pedido do profeta Elias. A minha Bíblia diz que Elias orou ao Senhor, se curvou de joelho, colocou a cabeça entre os joelhos, em oração ele pediu a Deus que não chovesse, e de fato 3 anos e meio, se não falha a memória, não chovia, não pingava, escassez de água. Começou o povo a sofrer.
Começou o povo a lamentar, porque na voz de um profeta, na voz de um homem de Deus, Deus quis realizar um grande milagre. Se naquela época tivéssemos a tecnologia que hoje nós temos, se naquela época tivéssemos aquelas pessoas estudadas que estudam a respeito das chuvas, das estações, os meteorologistas, eles talvez iriam duvidar, mas por causa da voz de um homem de Deus que disse: não vai chover, Deus disse o seguinte: eu estou contigo, Elias, e eu assino embaixo, não vai chover. Como é que o homem, irmãos, comedor de feijão, como é que o homem terrestre tem o poder de mover a mão de Deus e dizer que não vai chover? Ou esse cara andava com Deus, ou Deus andava com esse cara. Um dos dois. Eu acho muito interessante a história do profeta Elias, porque da mesma forma que Elias orou para não chover, também ele orou para chover, e aconteceu. Porque agora eu me lembrei do que os irmãos estavam falando aqui. A porta que Deus fecha, nenhum homem pode abrir. A porta que Deus abre, nenhum homem pode fechar. E Deus, ele diz o seguinte: Elias, estou contigo. É também a minha vontade, é o meu querer, Elias. Eu vou fechar o céu. E quando tu orares que é para chover, eu também vou fazer a mesma coisa. Vai chover. E assim aconteceu, irmãos. É quando Deus ele quer. Em 15º lugar, quando Deus ele quer, ele ordena aos corvos para ser garçom, para servir o profeta Elias no tempo de crise, de fome. A Bíblia diz que nesse período aqui, que quando Elias pediu para não chover, gente, se você for estudar a história desse texto aqui, dessa história de Elias, você vai ver que o rei ele se preocupou. A história vai dizer que alguns animais, por falta de água, veio a falecer, veio a morrer. As plantas que querem ou necessitam também de água, algumas já estavam já minguando, já estavam morrendo. Enfim, total perca, fome total. Aí Deus chama, aqui chama de corvos, mas Deus chama os urubus e diz o seguinte: leva comida para o meu servo. Deus, quando ele nos leva, permite-nos irmos a certos momentos críticos, caóticos de nossa vida, ele já começa, ele já tem um plano traçado. E Deus ele usou os urubus para que alimentassem o profeta Elias. Os urubus não poderiam comer do alimento, iam pegar o alimento no seu biquinho, iam voar, bater as asas, iam até Elias e deixar na cabeceira da cama de Elias. Isso é uma conjectura minha, irmãos. Não podiam comer, por mais que eles quisessem comer, não podiam, porque Deus estava dando a ordem àqueles pássaros silvestres que eles saíssem de um ambiente, levassem alimento para o profeta, para saciar, alimentar o profeta, porque no tempo de escassez Deus ainda é com os seus profetas, porque assim é da vontade de Deus na vida de Elias. Vou já encerrar a mensagem. Quando Deus ele quer, olha só, 16º lugar, quando Deus ele quer, ele faz carruagem de fogo virar táxi
para levar o profeta para o céu. Irmãos, aqui é um texto que os teólogos, para quem está cursando teologia, aqui é um dos textos muito discutidos. Por quê? A Bíblia diz, irmãos, que carruagem desceu do céu, cavalos de fogo, veio só pegar um profeta. Deus, ele faz assim: eu ainda não sei se no céu vai ter cavalo, carruagem de fogo. Para mim não importa isso. O importante é que eu desejo ver a face do meu Senhor. Eu não quero saber se vai ter cavalo, se vai ter carruagem, se vai ter pedras preciosas, se vai ter ruas de ouro, se vai ter muros de ouro, de cristal. Para mim não importa isso. O que importa é que eu quero ver as mãos daquele que um dia foram perfuradas e quero dar um abraço nele. Vou já encerrar. Quando Deus, ele quer, em 17º lugar, ele faz a capa de profeta abrir rio, para abrir um rio para o homem de Deus passar. Em 18º lugar, quando Deus, ele quer, ele levanta um arador de terra para ser sucessor de um dos maiores profetas de Israel. Em 19º lugar, quando Deus, ele quer, ele faz o ferro do machado flutuar sobre as águas. Quando Deus, ele quer, ele faz o rio sujo curar lepra. Quando Deus, ele quer, ele faz vasos emprestados transbordarem de azeite. Quando Deus, ele quer, ele faz o morto ressuscitar. Quando é lançado na tumba de profeta. Quando Deus, ele quer, ele unge o menor da casa para ser um rei de Israel. Quando Deus, ele quer, ele faz tiro de funda de baladeira, derrubar um grande gigante Golias. Quando Deus, ele quer, ele toca a música da harpa e faz o diabo cair fora. Quando Deus, ele quer, ele escolhe o menor da casa, o rejeitado da casa, para ser um dos reis, o rei de Israel. Quando Deus, ele quer, fornalha, aleluia, se transforma em passeio para 3 jovens passear. Ei, irmãos, quando Deus, ele quer, leões vira vizinho na cova de Daniel. Quando Deus, ele quer, anjos corriam para falar com seu servo fiel. Quando Deus, ele quer, anjos lutam e pelejam contra o inferno para te dar vitória para a glória do seu nome. Quando Deus, ele quer, aí eu quero falar uma das maiores mensagens da Bíblia Sagrada, e eu vou já entregar o microfone a quem de direito. Quando Deus, ele quer, ele fez algo que ninguém pôde fazer na história. Sabe o que foi que ele fez? Aleluia, ele fez o que nenhum homem pôde fazer. Ele enviou seu filho à terra. Ele veio, foi cuspido, foi humilhado, foi escarnecido como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, em que nele não abria sua boca. A minha Bíblia diz que era da vontade de Deus ele ser pendurado no madeiro para salvar o seu povo dos seus pecados. A minha palavra, a Bíblia diz que a palavra do Senhor vai dizer que esse chamado Jesus o Nazareno, o príncipe dos judeus, a minha Bíblia diz que de braços abertos ele não retrocedeu, ele ficou lá, foi morto, foi morto, foi morto. Sabe o que é que os sacerdotes diziam? Desce daí que nós vamos crer que tu és o Filho de Deus. Sabe o que é que os sacerdotes diziam? Desce daí que nós vamos acreditar que tu és o Messias. Aí, entrando no tema da mensagem, era porque Deus queria que ele ficasse na cruz. Deus queria que Jesus ficasse na cruz. Era da vontade dele. Sabe o que foi que aconteceu? Ele ficou. Teu último suspiro. Para você que veio aqui que ainda não aceitou Jesus, essa é a minha grande preocupação.
Ele ficou na cruz porque Deus quis assim. Jesus tinha o poder de sair da cruz? Tinha. Jesus tinha o poder de matar todos que estavam ali, mesmo na cruz? Tinha. Mas ele não fez. A minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz que ele ficou na cruz. E estando na cruz, e através do sofrimento da cruz, que hoje, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, é através da cruz que eu tenho vida. É através da cruz que eu tenho redenção. É através da cruz que eu tenho libertação. É uma das maiores mensagens. É através dele, de Jesus, que eu e você nós podemos. Estamos aqui por causa da cruz dele, do sofrimento dele. E ele morre, entrega seu espírito ao Pai. E ao entregar o seu espírito, a Bíblia diz que tira o corpo dele da cruz, coloque em uma tumba que não for usada por ninguém. A minha Bíblia diz que ele passou o primeiro dia na tumba, segundo dia, mas quando chegou no terceiro dia, quando chega o terceiro dia, eu imagino, eu gosto muito de citar esta profecia, que Jonas disse, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no céu do grande peixe, assim importa também que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no céu da terra, mas ao terceiro dia venha ressuscitar. Eu fico imaginando o corpo de Jesus na tumba. Fisicamente falando, o corpo dele estava lá, mas espiritualmente existia uma profecia. E Deus quis assim. Era da vontade dele, ele quis. Quando de repente chegou o momento dele ressuscitar. Aqui uma das maiores mensagens, uma das maiores pregações. Cristo morto e ressuscitado dentre os mortos. Deus quis assim. O plano dele estava traçado. Adão falhou, Caim falhou, Abraão falhou, Isaac falhou, Jacó falhou, Esaú falhou, os profetas falharam, os reis falharam, todos falharam. Mas nasceu aquele que, da vontade de Deus, pela providência divina, ele tinha que ressuscitar, porque assim Deus queria. E quando ele ressuscitou, a minha Bíblia diz que ele trouxe esperança para Israel. E não foi só para Israel não, que os séculos foram passando e chegou até aqui em Fortaleza, especificamente no Conjunto São Pedro, especificamente na Igreja Bíblica Manancial, para dizer para você que ainda há esperança para você. Foi da vontade de Deus Pai que ele morresse e ao terceiro dia ressuscitasse para a glória do seu nome. É por isso que eu tenho esperança, é por isso que você tem esperança, é por isso que nós estamos aqui. O culto só se torna bom porque ele está aqui, porque ele ressuscitou, porque ele vive, 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 porque ele vive. Ele ressuscitou. Xarabando rabacalapa sebre alabasuribicandaraба xarabacandaraia. Fica de pé, por favor. Cadê os músicos, por favor? Cadê os músicos? Aleluia. Antes dos músicos cantar,
Você lembra do tema da mensagem? Porque Deus quer. Eu trouxe a história desde o começo para terminar em Cristo, porque a maior mensagem é Jesus. Cristo é o centro de todas as coisas. Você que entrou aqui, o que é que Deus quer na tua vida? Te salvar. Somente. Te libertar. Te transformar. Mudar a tua história. E te levar para o céu. Hoje é noite de salvação. Ele te chama. Manda su rabas tekiavá. Ribiante canto ribiteve a sol. Ele quer te salvar, Ele quer te salvar. Tem mais alguém para Jesus? 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 Irmãos, eu não estou preocupado com o batismo com o Espírito Santo, não estou preocupado com isso. Já era para você estar falando em línguas, eu não sei porquê. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Aleluia. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião.
Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz o profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se aproveita. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. Quem tá lá fora, vem pra dentro. Pode entrar, David. Entra, Pablo. Estamos num momento de celebração. Não percam. Não fica de fora. Vocês fazem parte desse povo. Por que estamos a celebrar, igreja? Porque 2 vidas estão vindo para Jesus. E de fato, nós precisamos de um lugar maior. Nós precisamos de um lugar maior. As promessas de Deus são grandes sobre esta igreja. Deus Ele tem tanto cuidado com este povo que Ele está preparando tudo. Ele está mandando os pregadores para somar com os que já tem. Ele está levantando os missionários.